Gente, boa tarde, tudo bem? Então, senhores, a gente vai dar prosseguimento aí às nossas aulas. Semana passada a gente teve duas aulas, agora nesse retorno de atividade. E hoje a gente vai estudar sobre a questão de erros comuns e a oportunidade empreendedora. Sabemos que existem alguns questionamentos que eu vou estar fazendo aqui durante a aula, que eu mesmo vão ser perguntas retóricas, porque eu mesmo vou dar as respostas. Mas olha só, qual é o primeiro passo para se montar um negócio? Se você teve a resposta de que o primeiro passo é ter uma ideia, a resposta é essa. Antes de montarmos um negócio, é necessário que nós tenhamos uma ideia primeiro. O ideal é que essa ideia ela seja relacionada a algum problema social, algo que esteja afligindo a sociedade de um modo geral. No nosso caso específico, do curso de edificações, poderíamos buscar a solução de algum problema relacionado, de repente, à infraestrutura municipal. Sabemos que a cidade ela tem uma série de atrasos na questão da infraestrutura, das ruas, da questão da própria da água que fica acumulada nas ruas. De repente, montar uma empresa que preste serviço para os moradores, uma empresa de repente de urbanização, uma empresa que faça de repente uma terraplanagem numa determinada rua, poderia ser uma solução para atender uma demanda social, uma demanda que os moradores do município têm, que infelizmente não é atendida pelo poder público. Poderia de repente criar-se uma empresa a partir dessa ideia, a partir dessa oportunidade. Então, seria uma ideia que vocês, alunos do curso de edificação, poderiam estar explorando. O que seria a questão da criatividade? A criatividade, existe um termo em inglês que é a questão do insight, que se nós formos analisar, se nós formos ver vídeos na internet, nós vamos ver muitos youtubers falando insight. Insight é uma ideia, é algo que é natural ao ser vivo. A questão dos insights, a questão da criatividade, ela não é exclusividade dos seres humanos. Ela é algo que é inerente ao ser vivo. Eu vou dar um exemplo aqui, a minha cachorrinha. Eu tenho uma cachorrinha aqui que ela é bem esperta. E de repente, a gente tem a nossa residência, ela é toda cercada. Só que acontece, ela ela fica toda vez ela fica a postos aqui na hora da gente sair, no momento que a gente está saindo, ela fica esperando, ela fica escondida logo na entrada lá de casa, para quando a gente sair, ela vai junto. O que eu quero dizer com isso? Ela já criou uma metodologia, ela teve uma criatividade de se esconder na hora da gente sair, que a gente já nem percebe mais quando ela sai. E aí depois a gente fica procurando ela na rua. A gente tem um exemplo também, que é demonstrado na apostila de vocês, que é um estudo que foi feito aqui na UFPA. Os pesquisadores da UFPA, eles colocaram um macaco numa jaula e logo ao lado da jaula colocaram uma vasilha com frutas. Era bem fácil. Toda vez que o macaco sentia fome, ele ia lá, colocava a mão e pegava uma fruta. E aí o que os pesquisadores fizeram? Eles colocaram várias varas de bambu próximas ao macaco e afastaram a cela, afastaram a jaula do macaco da bandeja de frutas. O que eles queriam comprovar? Eles queriam comprovar se o macaco teria a criatividade, se ele teria o insight de colocar essas varas de bambu, montá-las uma na outra, para poder pegar as frutas. E adivinhem o que aconteceu? Justamente, o macaco pegou as varas de bambu, colocou encaixou uma na outra e começou a pegar as frutas. O que a gente quer mostrar com isso? A gente quer mostrar que a questão da criatividade ela é algo inerente ao ser vivo. Então vocês também podem ter, de repente, um insight e montar um novo negócio. Qual é o primeiro passo para que a gente possa começar a ter insight? A gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa explorar a nossa curiosidade. Nós precisamos buscar novidades, buscar formas diferentes. Eu vou dar um exemplo de um amigo
lá em Oriximiná, o Jean. O Jean, ele é um técnico de informática. Ele fez um curso de 3 meses na Amazon Informática, na cidade de Santarém, e voltou para a cidade dele, de Oriximiná. Fez um curso de 3 meses de informática. E aí ele começou a trabalhar com computadores. Percebendo que havia uma migração natural das pessoas, as pessoas estavam deixando de usar os computadores pessoais e passaram a usar o celular como se fosse o computador, o Jean começou a assistir vídeos na internet, vídeos de manutenção de celular. A partir da curiosidade, ele teve um insight. Opa, eu acho que passou a hora do computador, já está na hora de eu começar a trabalhar com o celular. E ele teve esse insight. E ele começou a assistir vídeos pela internet, começou a aprender a trabalhar com o celular. Hoje o Jean, ele tem uma loja muito boa de celulares na cidade de Oriximiná. Ele tem uma loja que vende acessórios de celulares, que vende acessórios, caixinhas de som, acessórios de computador. Ele vende há uma diversidade de produtos na loja dele. Mas essa mudança, ela surgiu a partir do momento que ele teve um insight de mudar de ramo, de sair da computação e ir para a área dos celulares. Criatividade e inovação são sinônimos? Não. A criatividade é um processo, é algo, é, é, é uma característica, é um adjetivo da pessoa. A inovação é o processo em si. É o processo de inovação. Inovação de um novo produto, a inovação, de repente, de uma nova marca. A criatividade é uma característica do ser humano. A inovação é o processo. Novas ideias sempre darão certo? Nem sempre. Haverão situações que você terá um insight, que você terá uma ideia, mas que essa ideia não vai para frente. O que a gente faz nesse sentido? Sempre que você tiver um insight, você tiver uma ideia, o ideal é que você busque informação, que você converse com um especialista da área e você procure validar essa ideia, você procure verificar se de repente essa ideia ela é uma ideia boa. Se de repente a ideia de montar uma empresa de infraestrutura aqui em breve seria uma ideia boa, não sei, de repente pode ser uma ideia ruim. A gente precisa também verificar as tendências de mercado. Quem hoje montaria uma locadora de DVDs? Quem hoje montaria uma loja de venda de aparelhos analógicos de telefone? Quem hoje, de repente, montaria uma empresa que vende orelhões? A gente precisa estar atento, nós precisamos estar atentos às tendências de mercado, para que a gente não cometa o erro de insistir, de repente, em uma coisa que não tem mais futuro. A gente tem um exemplo aqui da Domino's Pizza. Domino's Pizza, lá nos Estados Unidos, ela começou a fazer entrega de pizzas por drone. Ela pega o dronezinho dela, coloca a pizza e vai e entrega a pizza na casa dos clientes dela. Ou seja, é uma inovação, foi um insight que a empresa teve e começou a trabalhar um novo mercado. Conversar com especialistas, já falei para vocês, mas o mais importante de tudo é montar um plano de negócio. Você deve ter a ideia, você deve validar a sua ideia com o especialista e aí você monta um plano de negócio. Esse plano de negócio ele vai conter toda a tua ideia e vai conter todo o planejamento necessário para você montar o seu negócio. E você deve também buscar apoio técnico. Eu sugiro a vocês, de repente, buscar apoio técnico do Sebrae. O Sebrae ele é especialista na abertura de novos negócios, especialista com a questão do microempreendedor, e aí vocês podem buscar uma assessoria técnica junto ao Sebrae. Senhores, além da aula que eu estou passando agora para vocês, estou também disponibilizando material no SIGA-A, já está disponível no SIGA-A, e eu também estou colocando material para vocês no WhatsApp também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês devem entrar em contato. Muito obrigado e boa noite.